Vamos orar. Espírito Santo, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela vida dos teus filhos que estão aqui conosco, em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar em nossos corações de uma maneira sobrenatural. Em nome de Jesus, que a tua graça, que a tua unção, que a tua misericórdia venha cobrir-nos com o seu poder, cobrir-nos com a tua graça, cobrir-nos com o teu poder, meu Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é o Rei da Glória, o Senhor é poderoso, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é clemente, o Senhor é bondoso, e não há nada mais poderoso do que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória. Nós te agradecemos. Oh, Espírito Santo, muito obrigado. Amém, gente? Hoje eu quero falar sobre conquistadores de território, liderança com autoridade para libertar vidas e geografias. Gente, esse tema hoje é muito importante, muito interessante. Por quê? Porque nós hoje, depois da live, vamos lançar o livro Conquistadores de Território. Amém? Então o livro está pronto, está tudo certinho, a gente vai lançar após esse encontro de hoje. E vocês que estão aqui vão receber o livro gratuitamente, tá? E nesse livro nós vamos falar sobre a importância de conquistar o território que nós estamos inseridos, vamos dar-lhe estratégia, ferramenta, pegar na mão de vocês e ensinar tudo. Como conquistar um território, como tomar um território da mão de Satanás e fazer com que esse território se torne um território de domínio do Senhor Jesus. Eu estou falando aqui para pessoas, estou falando aqui para líderes que Deus escolheu para essa geração. E por que muitas das vezes nós não somos efetivos naquilo que Deus nos chama para ser efetivo? Porque, infelizmente, nós não estamos tendo o traquejo, né, para conseguir conquistar os territórios que Deus tem colocado em nossas mãos. E hoje nós vamos falar muito sobre isso, sobre conquistar território. Eu vou falar algumas estratégias para conquistar território, mas depois você vai ler o livro que você vai receber depois aqui desse encontro, tá? Você vai receber o livro, então você vai poder aí ver e entender melhor sobre tudo isso, né? Sobre essa dinâmica, porque o que acontece? Deus nos chamou para algo sobrenatural. Deus nos chamou para ser instrumentos, né, desse tempo, nessa geração que nós estamos, né? E como que nós vamos ser esse instrumento de conquista, né, daqueles que vão avançar, que vão conquistar o reino de Deus, sem entender a dinâmica de como isso funciona, de como isso acontece, né? Então, nós vamos falar sobre isso em nome de Jesus, e eu quero que você abra o teu coração e deixe Deus manifestar a glória dele sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória. Amém? Glórias a Jesus. Eu estou tentando deixar aqui aberta, mas eu não estou conseguindo deixar a live aberta para que eu não precise ficar aprovando o pessoal entrar. Mas já deu certo, em nome de Jesus. Deus é poderoso. Então vamos dar início aí, né, a aula de hoje, esse encontro, e eu tenho certeza aí que vai ser sobrenatural, né? Vai ser poderoso o que Deus vai fazer em nome de Jesus Cristo em nosso meio hoje. Consegui deixar aberta aqui a live. Glória a Deus. Então vamos lá. Glórias a Jesus. Aula apostólica avançada. Tema: conquistadores de território, liderança com autoridade para libertar vidas e geografias. Amém? Vamos começar aqui. Fundamentos. Oh Deus, foi. Fundamentos apostólicos para a conquista de território. Base bíblica: pedi-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Qual que é a compreensão que nós devemos ter? A liderança espiritual no reino não é apenas administrativa, mas ela é territorial e governamental.
O que nós temos visto? Nós temos visto aí uma igreja que ela está muito ligada no administrativo da coisa, sabe? Enquanto a liderança do reino de Deus, ela não é apenas administrativa, mas ela é governamental, né? Ela é territorial, né? Então nós temos que, em nome de Jesus, entender isso, compreender, né? Toda essa dinâmica no reino de Deus, entender que Deus nos deu autoridade. Deus está restaurando o entendimento no nosso meio, que cada líder é um embaixador enviado para tomar posse espiritual de lugares, famílias, cidades. Deus não te chamou para viver passivo, Deus não te chamou para viver alheio às coisas que estão à tua volta. Deus te chamou para ser um embaixador de Cristo, um conquistador de território. E só consegue ser conquistador de território, só consegue ser embaixador de Cristo aquele que entende essa dinâmica, que não é apenas ir ao culto, não é apenas estar dentro do contexto comum religioso, mas Deus nos chamou para conquistar, Deus nos chamou para ir além, né? Para ir aonde muitos não têm ido e fazer aquilo que muitos não têm feito, né? O mundo espiritual está organizado em esferas territoriais. A gente vai ver isso em Efésios 6:12, né? Fala sobre os principados, potestades, os espirituais da maldade, os lugares celestes. Então, o mundo espiritual, tanto das trevas como da luz, ele tá organizado em esferas territoriais. Então, eu preciso entender essas esferas territoriais, eu preciso entender toda essa dinâmica espiritual para poder me posicionar e conquistar os territórios que Deus tem colocado à minha frente. E eu estou falando conquista de território aqui no sentido igreja, cidade, região, mas estou falando de conquista de território no sentido digital. Estou falando de conquista de território, batalha espiritual no digital, batalha espiritual aí, né, dentro da tua família. Talvez sua família não foi conquistada para Jesus, esse território ainda não é um território do Senhor Jesus Cristo, e Deus te chamou como esse embaixador, né, como esse líder, como esse homem, essa mulher, para tomar esse território em Cristo Jesus, o Rei da Glória. A liderança que ignora a dimensão territorial de sua autoridade age de forma ineficaz e contra o avanço das trevas. Então, quando você não entende a autoridade que Deus te deu, quando você não entende a unção que Deus te deu, quando você não entende para que Deus te chamou, meu irmão, você infelizmente vai negligenciar, né, aquilo que Deus colocou na tua vida. Tudo que você fizer vai ser ineficaz, não vai ter eficácia. O que nós estamos vendo hoje é uma igreja que não tem eficácia no trabalho ao qual o Senhor chamou ela. Por quê? Porque os líderes não têm entendido a autoridade que Deus deu para eles. Os líderes não têm entendido que Deus chamou com autoridade e poder. Deus chamou com força, com unção, meu irmão. Eu quero que você entenda isso. Deus chamou para coisas sobrenaturais. Existem dois tipos. Existe de territórios espirituais a serem conquistados, né? Eu vou falar aqui alguns tipos desses territórios. Primeiro, territórios geográficos é a sua cidade, é o seu bairro, a sua vila, escola, instituição que você trabalha, as casas que estão à tua volta, a casa da tua família. Então, o primeiro território que Deus quer que você conquiste é o território geográfico. Meu irmão, para que você seja esse instrumento da glória de Deus que eu sei que você quer ser, para que você tenha um impacto que eu sei que você quer ter, você precisa entender, né, quais são os territórios de conquista que Deus está colocando você para conquistar. Deus está colocando você para dominar. Primeiro, Deus vai colocar você sobre as casas, as instituições, as escolas, as vilas, os bairros, a cidade onde você está, meu irmão. Eu quero declarar que a cidade onde você está será conquistada pela unção que Deus deu na tua vida. Deus vai alcançar o Brasil através de você, mas você precisa ter essa mentalidade, isso precisa estar inculcado em você, isso precisa fazer parte de você.
Então, a primeira coisa que você vai conquistar são os territórios geográficos, que são afetados por pactos históricos, pecados regionais, maldições culturais. Então, tem muita coisa, meu irmão, que impede a sua cidade de prosperar. Tem muita coisa que impede o ministério onde você está de prosperar. Tem muita coisa que impede o avanço geográfico da obra de Deus, e Deus quer levantar você para ser esse instrumento de destronar principados. Meu irmão, eu tive anos atrás numa cidade chamada Centralina, tá? Eu estive o ano passado eu voltei a Centralina, né? Depois de anos, mas quando a gente foi a primeira vez para Centralina, a cidade era uma cidade dominada pelo diabo. E era uma cidade que não avançava. E a gente fez conquista de território, naquela cidade. Hoje a cidade avançou, a cidade cresceu, a cidade começou a ter criar forma, né? Uma cidade de ali 10 mil habitantes que não tinha indústria, não tinha nada na cidade. Qualquer trabalho você tinha que sair para fora, ou para o Goiás, né? Mas hoje a cidade avançou muito, no sentido que tudo era travado na cidade, mas depois que nós fizemos conquista de território lá, destravou. A cidade destravou, por quê? Porque nós entendemos a unção que Deus colocou na nossa vida, e nós entendemos que nós não podemos ficar parados. Então, o primeiro território são territórios regionais, né? E o segundo território que nós precisamos conquistar são territórios familiares, ok? É território familiar. Então, há coisas que estão, há domínios das trevas que estão dominando dentro da tua família, com padrões de enfermidade, pobreza, vício, adultério, abandono, maldições hereditárias que precisam ser discernidas e quebradas. E Deus quer levantar você como esse instrumento, Deus quer levantar você como esse homem, essa mulher que vai quebrar as estruturas infernais. Mas as estruturas infernais só serão quebradas se você entender que Deus te chamou e que Deus te escolheu para avanço, Deus te escolheu para ir mais longe. Deus te chamou para ir mais longe. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia, porque Deus te chamou para ir mais longe. Amém? Deus te chamou para ir mais longe. Então Deus vai te dar o território da tua família. Deus vai dar o território da tua família para você. Deus vai fazer com que você conquiste os territórios da alma. Territórios mentais e emocionais. Mentes cauterizadas com resistência ao evangelho, à incredulidade. Para que Deus vai fazer você conquistar esses territórios? Para que haja renovação na mente e conquista contínua. Meu irmão, Deus não te chamou para ser apenas mais um. Deus te chamou para romper. E para que esse romper aconteça, você precisa romper com as barreiras malignas. Precisa romper com os padrões satânicos. Então, primeira coisa, Deus vai te dar autoridade para conquistar os territórios regionais, geográficos, territórios familiares, territórios mentais, emocionais e territórios ministeriais. Há igrejas que não crescem, há igrejas que cresceram até um certo ponto, mas não conquistam. Então isso é uma maldição, isso é algo que está travando, existe algo infernal ali trabalhando, e Deus quer usar você para ser esse instrumento na área que Deus vai te usar, porque às vezes Deus vai te usar de uma forma, Deus vai usar o outro de uma forma, talvez você é libertação, o outro é avivamento, né? Então a cada chamada, né, diferente, mas o importante é entender que Deus quer usar cada um de vocês. Deus vai usar vocês no território que vocês estão inseridos. Deus vai usar vocês no território que vocês estão inseridos, porque vocês foram chamados para Deus para conquistar. Amém? Há territórios ministeriais que precisam ser conquistados, ambientes religiosos sem a presença profética, nem a visão territorial. Talvez, meu irmão, o teu pastor, talvez a tua pastora, o teu apóstolo, a tua apóstola, não tem visão de expansão, não tem visão de reino, tá ali, a igreja, ela tá sobrevivendo. Eu falei isso
no último encontro que a gente teve, a igreja está sobrevivendo, meu irmão. Deus não chamou a igreja para sobreviver, Deus chamou a igreja para avançar. Deus chamou a igreja para avançar. Então você precisa entender que Deus te chamou para quebrar essas barreiras espirituais que impedem a conquista. E como que você vai fazer isso? Entendendo os portais, as legalidades infernais, compreendendo aonde está o problema, discernindo, né? Nós vamos falar muito disso no livro, sobre discernir, né, o ambiente, o território que você está inserido, para poder ali ser um instrumento de transformação naquele território, ok? Barreiras espirituais que impedem a conquista. Primeira coisa, portas legais para atuação demoníaca, pecados resistentes não confessados. Então, às vezes, meu irmão, o que está acontecendo talvez na tua igreja, na tua família, na tua casa, é uma porta, um portal demoníaco que está aberto de pecado não confessado. E pecado confessado é pecado perdoado. Mas quando o pecado não é confessado, ele não é perdoado. Você está entendendo? Ele não é perdoado. Então, Deus vai te dar estratégias, vai te dar instrumentos, porque eu estou falando aqui de não somente uma conquista territorial no sentido geográfico, mas eu estou falando familiar, estou falando espiritual, estou falando mental. E Deus vai usar você, né, como esse instrumento nesse tempo. Então Deus vai te mostrar onde há portais de atuação demoníaca, onde há legalidades que fazem com que o diabo continue, né, tomando aquele território, dominando aquele território. Heranças ocultistas ou práticas religiosas paralelas, macumbaria, feitiçaria, idolatria, meu irmão, catolicismo, meu irmão, não sei se te falar, mas catolicismo, não, Deus não está naquele negócio ali não, meu irmão. É a corrupção da igreja de Deus, o que acontece dentro da igreja católica, tá? Então, há práticas que acontecem ali que são práticas ocultistas, né? São portais malignos, entendeu? Então, Deus vai te dar autoridade para destronar esses demônios, para discernir onde esses demônios estão atuando na vida das pessoas ou no território. Talvez tenha ali no centro da cidade uma igreja católica, ali no centro da cidade, de frente com a praça central, meu irmão. E ali tem um monumento para Satanás. E você precisa quebrar, você precisa ungir aquele ambiente, você precisa declarar sobre aquele ambiente ali conquista de território, que o espírito da idolatria não vai mais dominar aquela cidade, não vai mais dominar as pessoas que estão ali. Você está entendendo? Prédios públicos. Então, nós não falamos muito sobre isso no livro. Eu estou dando aqui um plano de fundo para vocês e falando para vocês sobre isso, porque eu quero que vocês leiam e evoluam e entendam que Deus chamou vocês para esse tempo, para conquistar. Quando a gente foi para Centralina, a pessoa que Deus usou para me guiar falou assim: não tem jeito, Gabriel, mas se tiver algum jeito e se Deus realmente quer fazer alguma coisa lá, Deus vai usar você. E Deus me mandou para aquela cidade, eu acho que 5 anos atrás, e Deus mudou a realidade daquela cidade, né? Eu não tinha reparado como a mudança tinha sido tão massiva até eu voltar. Quando eu voltei o ano passado para lá, eu estava conversando com a pastora, né, que é de lá, né, nasceu na cidade, mora lá até hoje, e ela estava me falando, desde aquele dia que a gente fez o ato profético, lembra que a cidade era assim, 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 não avançava nisso, agora a cidade voltou a crescer, a gente fez uma conquista de território, meu irmão, a gente quase morreu para conquistar aquela cidade. Foi uma batalha espiritual terrível, mas foi um comando de Deus. Então a gente precisa entender tudo isso. Às vezes há palavras liberadas por autoridades espirituais que estão gerando aí prisões espirituais, barreiras, são portais de legalidades demoníacas na vida de uma pessoa, ou numa cidade, ou numa igreja. Tem igreja que não prospera porque está debaixo de maldição, de um líder, de uma autoridade espiritual. Tem ministério, às vezes você não está prosperando por causa de uma maldição, por causa de uma palavra lançada, mas em nome de Jesus Cristo eu já declaro isso quebrado em nome de Jesus, sobre a tua vida, a tua casa, a tua família e teu ministério, ok?
Presença de fortalezas demoníacas, espíritos territoriais de violência, miséria, confusão, suicídio. Tudo isso você vai identificar para daí destronar, tá? Para daí destronar os principados, os demônios das trevas. Você vai identificar o que está acontecendo aqui nessa geografia. Qual que é o problema dentro dessa geografia? Você vai identificar a situação e Deus vai te usar para quebrar, tá? Presença de Jezabel, manipulação religiosa. São fortalezas demoníacas. Tem igreja que não cresce porque está debaixo de um jugo de Jezabel. Debaixo de um espírito de manipulação. E não vai para frente. Não vai para frente. Aonde Jezabel opera, o Espírito Santo de Deus não opera. E eu estou cansado, gente. Eu estou cansado de ver isso nas igrejas. E os pastores parece que estão cegos. Eles não veem a atuação maligna de Jezabel. Mas em nome de Jesus Cristo, Deus vai usar você. Amém? Estratégias de conquista territorial, mapeamento espiritual. Eu estou falando mapeamento espiritual tanto do indivíduo como de território. Estuda a história espiritual do território, guerras, rituais, idolatria, suicídios. Gente, eu li um livro anos atrás, muito bom esse livro. E esse livro, eu não lembro mais o título dele, não sei quem foi que escreveu esse livro, eu tentei encontrar ele, não encontrei, mas já faz mais de 10 anos. Mas ele falava sobre libertação, sobre quebra de maldição, né? Maldição hereditária. E esse livro, ele era muito claro, ele falava sobre uma terra que tinha sido amaldiçoada. Enquanto não foi identificado qual era a maldição, qual era a origem daquela maldição, né? Por causa de rituais xamânicos que tinha feito naquela terra. Quando não foi identificado, não foi quebrado, a terra não produzia, era uma terra muito grande, né? E era uma terra de plantio, mas nada dava fruto lá. Uma terra boa, mas não dava fruto. Por quê? Porque tinha ali um portal maligno. E quando foi feito ali um mapeamento espiritual, quando foi identificado qual que era o problema ali naquele lugar, foi feita a quebra de maldição e a terra começou a produzir. É a mesma coisa com a gente. Quando a gente faz ali um mapeamento espiritual, o território, entende tudo o que aconteceu na vida da pessoa, quais são os portais de entrada dos demônios, seja ritual, idolatria, seja depressão, seja trauma, e a gente descobre isso, a gente faz a quebra de maldição, entra na raiz do problema, arranca através do Espírito Santo de Deus, a pessoa é liberta e prospera. Mesma coisa igreja, você vai estudar a história de uma igreja, você vê que a igreja não vai para frente porque muitos pastores adulteraram, teve disputa, guerras dentro da igreja, por poder, disputa de poder, o espírito de Jezabel, de manipulação, espírito de adivinhação, e vai jogando. Daí você vai estudar toda a história daquela igreja e você fala assim, por isso que essa igreja não vai pra frente, porque tem aqui um padrão satânico dominando. Daí você descobre onde está o problema, debaixo da autoridade daquele que é líder daquela igreja, você entra ali, quebrando as maldições, entra ali fazendo remissão, você vai fazer altar de remissão, você vai chamar a igreja para confessar os pecados e pedir perdão pelos pecados que aconteceram. Aquela igreja ela voa, dá um boom. Então, isso é muito importante. E Deus quer usar você para isso. Deus não quer usar você para ficar aí parado, não, e assistindo o culto, não. Deus quer usar você para avançar, ok? Avançar. Como que a gente vai fazer essas conquistas territoriais, apóstolo? Ato de consagração com óleo, declaração profética, marcha profética, caminhando, declarando a palavra, toque de chofar, intercessão, proclamação, né? Estacas proféticas, cravar estacas como decretos, isso em lugares, né, específicos, né? E eu vou falar muito sobre isso no livro, eu vou dar detalhado como que você faz essa conquista de território, qual que é o caminho, como usar as estacas proféticas para declarar conquista de território, para demarcar território dominado. É assim, Israel, meu irmão, eles entraram na terra, mas eles tiveram que conquistar a terra que Deus tinha dado para eles, tiveram que bater estaca naquela terra, porque havia um povo morando lá, e aí existe um povo
do inferno, existe demônios morando na região onde você mora, talvez na tua igreja, talvez na tua vida, ou talvez na vida dos seus discípulos, e você vai bater estaca, e você vai falar, não, esse território aqui está conquistado em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Você vai entronizar, você vai destronar os principados e entronizar o Rei da Glória, Jesus Cristo, aquele que era, que é e há de vir, o eterno, todo-poderoso. Você vai levantar altar de oração, levantar altar com pontos fixos de intercessão. Você vai subir aos montes, você vai para as praças públicas, você vai fazer casa de paz, né? Você vai aonde os demônios estão e vai declarar que a partir de hoje aqui você não tem mais domínio. A partir de hoje você não tem mais poder na vida dessa pessoa. Porque em nome de Jesus Cristo o Senhor me deu autoridade e eu quero declarar todo o território do inferno. Show de cara. Todo o domínio do inferno cai por terra hoje, é destronado hoje, é desfeito hoje, em nome de Jesus. Qual que é a linguagem de um conquistador de território? Qual que é a linguagem de um homem de Deus que não se sujeita à obras das trevas, mas se levanta como um guerreiro profético? Uau! Primeira coisa, líderes sobre uma unção territorial aprendem a decretar, declarar e determinar com base na palavra. A linguagem de um homem de Deus, ele decreta, ele declara e ele determina. Talvez tem coisas que não estão mudando na tua casa, na tua família, no teu ministério ou na sua cidade, porque você não decretou, você não declarou e você não determinou em nome de Jesus que aquilo seja mudado segundo a palavra de Deus. Vamos ver decretos proféticos práticos aqui. Gente, é tudo muito mastigadinho. Tudo muito mastigadinho. Decretos proféticos práticos. Vamos falar aqui. Vou declarar aqui. Olha o que você pode fazer. Deus vai te dando direção em cada caso. Toda maldição sobre essa terra está quebrada agora pelo sangue de Jesus. Essa casa será um altar para o Senhor Jesus. O espírito de Jezabel não terá lugar nesse ministério. Então, você vai liberar decretos, você vai liberar a palavra profética. Você está entendendo? E o diabo, meu irmão, ele pode até querer rosnar, ele pode até querer berrar, mas ele tem que obedecer, ele tem que obedecer. Ele não pode resistir ao poder de Jesus. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente acha que o Senhor Jesus não tem poder. A gente limita o poder de Deus, porque a gente tem medo de decretar, a gente tem medo de declarar, a gente tem medo de dizer as verdades de Deus. Meu irmão, você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo, porque o Senhor Jesus, o Rei da Glória, está indo diante de você e Ele vai romper todas as barreiras, Ele vai usar você. Você pode se levantar hoje com uma palavra profética para as pessoas que você cuida, para o seu grupo de célula. Você pode levantar com uma palavra profética hoje para a tua igreja, para a sua cidade, aleluia, para o teu bairro, para a tua vizinhança, e o diabo vai ter que obedecer, porque tem uma autoridade no nome de Jesus. Aleluia, e essa autoridade foi investida a você. Em nome de Jesus. Sabe o que acontece, gente? Às vezes a gente teme o diabo. Meu irmão, o diabo é derrotado. Ele não tem poder. Ele não tem poder. Qual que é o perfil de líderes conquistadores de território, líderes, homens e mulheres de Deus que não se rendem? Qual que é o perfil deles? Primeira coisa, oração contínua. Autoridade espiritual, oração contínua. Vigia a cidade, discernimento, quer dizer, ele está em oração, ele sabe que o território que Deus deu para a mão dele, então ele toma cuidado daquilo que Deus deu para ele. Ele não se entrega, porque o que nós temos visto é um povo frouxo que se entrega, e ele está debaixo de um discernimento poderoso. Esse é o perfil de um líder conquistador de território.
Outra coisa, ele tem autoridade espiritual. Ele repreende e estabelece. E qual que é o fruto? Transformação. Primeiro, o caráter de um homem de Deus é a autoridade espiritual. Comportamento, ele repreende e estabelece. Todo homem de Deus ele vai repreender as obras das trevas e vai estabelecer. E isso vai gerar o quê? Qual que é o fruto? Transformação. Qual que é o próximo caráter de um homem de Deus? Vida santa. Qual que é o comportamento? Fecha as brechas. Qual que é o fruto disso? Presença contínua dos frutos do Espírito, da unção de Deus. Terceiro caráter, quarto caráter, aliás, de um homem de Deus, de um líder conquistador de território, ele é estratégico. Isso faz com que ele tenha um comportamento de declarar através de atos proféticos, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E tudo que ele faz, os frutos permanecem. Todo homem de Deus que é um líder conquistador de território, aonde ele bota a mão, dá certo. Dá certo, avança. Agora eu quero falar algumas coisas para você tomar para você. Entender que Deus te chamou para isso. O que é apóstolo? Assuma o governo espiritual do seu território, do seu ambiente. Talvez é a sua célula, talvez é o grupo de pessoas ao qual Deus colocou nas suas mãos, talvez, né, é a tua igreja. Talvez Deus não te chamou para libertar a tua cidade. Deus não chamou você para conquistar a tua cidade, mas assuma o governo espiritual do território que Deus deu para você. Segunda coisa, comece um mapeamento espiritual da região, do local que Deus colocou você. Reúna líderes, pessoas para uma marcha profética. Isso no sentido de conquista de território, né, geográfico, ou se for você uma célula, for aí um grupo que Deus tem colocado nas tuas mãos, reúna pessoas para orar com você, reúna intercessores para orar com você, para marchar com você em oração. Levante um altar de oração em ponto estratégico da sua cidade, ou você que está num pequeno grupo, você vai levantar um altar de adoração no sentido de estratégico, tá? No sentido estratégico, vamos supor, nós vamos orar por tal coisa, nós vamos orar por tal coisa, por tal ambiente, porque Deus está me dizendo que vai agir dessa forma. Então você vai direcionar os seus intercessores, levantar altar de adoração, de oração estratégica, porque, meu irmão, o segredo é orar debaixo de estratégia. Às vezes o pessoal não rompe porque não ora, não tem estratégia. E quem não tem estratégia não avança. Forma uma equipe de vigilância intercessora. Meu irmão, todo ministério que avança tem os sentinela, tem os atalaia. Então você quer que Deus rompa sobre a tua vida, você quer que Deus rompa sobre o teu ministério, você precisa estar ligado e precisa levantar atalaias para estar do teu lado. Nós temos aqui a pastora Bruna Militão, tem um ministério lindo, que é curadas, aliás, para casar. É um ministério para mulheres, 6 mulheres que estão aqui e não são casadas ainda, ou até são casadas, mas querem viver uma restauração aí dentro dos seus sentimentos. Pastora Bruna é uma indicação nossa. Então, precisa ter essa equipe de intercessor, essa equipe de vigilância. Todo conquistador de território, ele não caminha sozinho. Ele não anda sozinho. Ele não caminha sozinho. Todo homem e mulher de Deus foi chamado para libertar, para curar. Ele não anda sozinho. Negócio assim, profeta anda sozinho. A Bíblia me fala que os profetas sempre andavam junto com alguém. Nunca vi profeta na Bíblia andar sozinho. A não ser quando o profeta vai lá para a caverna.
só aquele momento. Tirando isso, meu irmão, sempre andou com junta profética, sempre andou com seus servos que eram profetas. Profeta não anda sozinho. E ninguém conquista território sozinho. Você pode bater cabeça, meu irmão. Pode fazer o que for. Se você estiver sozinho, se você não formar equipe, se você não tiver pessoas para somar com você, a obra não vai avançar. Final aqui. Envie relatórios quinzenais com resultados e resistências. Quer dizer, você que presta aí, tem o seu líder espiritual, vai fazer uma conquista de território, você tem que informar ele que você está entrando em uma batalha espiritual. E conforme vai avançando tudo que você está fazendo, você vai prestando relatório. Você precisa prestar conta para alguém. Esse negócio de eu não tenho líder, eu caminho sozinho, é eu e Deus, não dá certo. Você precisa prestar conta, tá? Porque todo líder espiritual que avança, ele presta conta, ele tem alguém sobre a cabeça dele. E eu sempre falo para Deus, Deus me livre de faltar mão sobre a minha cabeça. Eu entendo a autoridade espiritual e eu entendo que eu só avanço porque há pessoas que Deus levantou para estar sobre a minha vida. Amém? Ativação profética. Uau! Aonde você pisar os seus pés, Deus te dará por herança. Uau! Aleluia! Eu declaro isso sobre a vida de vocês. Eu quero orar por vocês agora. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a minha vida e a vida dos teus filhos, o meu ministério, o ministério dos teus filhos, o meu território e o território dos teus filhos ao teu governo. E eu recebo hoje a unção de conquistar, em nome de Jesus. E que toda resistência demoníaca se curve ao nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Que a minha cidade seja redimida pela tua presença, que a cidade dos teus filhos seja redimida pela sua presença. Eu declaro que eu sou o conquistador de território, que os seus filhos são conquistadores de território, para a glória de Deus. Amém? Depois eu quero que você faça essa oração em particular também, em nome de Jesus. Checklist para envio dos líderes. Como que você vai fazer conquista de território? Primeira coisa, identificar a principal opressão do território. Onde que o diabo tem agido mais? Segunda coisa, executar atos proféticos com sabedoria. Terceira coisa, estabelecer vigilância espiritual. Não adianta você ir lá fazer ato profético, declarar libertação na vida do fulano, ciclano, beltrano, ou conquista território de cidade, de igreja, tudo, e não vigiar, não estabelecer vigilância. Tem que levantar a torre. Tá lá. Antes de um grande avivamento, tem que ter torre. A gente vê lá, aviva, Senhor, a tua igreja no meio dos anos a notifica. A gente vê no capítulo anterior que primeiro o profeta fala sobre levantar a torre. Levantar a torre de vigia e estabelecer a visão. Daí depois que levanta a torre de vigia e estabelece a visão, daí no capítulo de número 3 de Malaquias, eu acho que é Malaquias, agora me fugiu na memória. Daí sim que ele aviva a obra no meio dos anos, daí vem Deus, veio de Temã, do Monte Paran, e a glória dele enche o céu. Então, para que venha a ver o avivamento, primeiro é torre de vigia e uma visão bem estabelecida. Você está sobre cobertura e alinhado com a visão apostólica daqueles que Deus colocou sobre a tua vida? Meu irmão, não adianta. Eu já falei aqui e eu vou tornar a repetir, porque tem gente que parece que não entende. Tem gente que quer romper, mas não está debaixo da autoridade espiritual. Não tem quem prestar conta. E meu irmão, se você não está debaixo de autoridade espiritual, você não presta conta para ninguém, infelizmente você não vai romper. Só rompe quem presta conta, quem tem autoridade espiritual, quem se submete a uma autoridade, quem se submete a uma visão. Ok? Glória a Deus. Deus te deu uma visão. Então, se você se submeter à visão que Deus te deu, você vai romper. Deus me deu uma visão. Só que a visão que Deus me deu é capacitar pessoas para irem adiante e
fundarem ministério, e cuidarem de igreja, e cuidarem de pessoas, e cuidarem de células. A nossa escola é para isso. Todo material que a gente gera é para isso, é para formação de líderes. Eu não estou aqui para angariar rebanho, não estou aqui para angariar recursos. O meu propósito é treinar pessoas, capacitar pessoas para que elas vão. Mas você precisa entender que você precisa estar sob autoridade, se você é autoridade espiritual, você precisa ter autoridade espiritual. Porque todo aquele que tem autoridade espiritual se submete à autoridade espiritual e ele rompe. Eu vou deixar aqui um desafio para a semana de vocês, tá? Designe um ponto da sua cidade, daqui é para quem sentir no coração, tá? Talvez você fale, não tô pronto ainda, mas Deus vai te capacitar. Designe um ponto da sua cidade para ser conquistado em oração e ação. Leve intercessores até o local, declare o domínio do reino de Deus, envie fotos de testemunho para sua liderança apostólica. Não vá sozinho e não vá sem estar debaixo de bênção, ok? Você que está aqui com a gente, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, que tem pessoas aqui que não tem meu WhatsApp, para eu te enviar o livro. No livro eu vou explicar certinho como que funciona a conquista de território. Tudo isso aqui é um ensino que a gente está trazendo, mas esse é um plano de fundo sobre o livro que a gente vai lançar hoje à noite. Você que está aqui com a gente na live vai ganhar o livro, vai ser abençoado com esse livro. Então eu vou deixar meu número de telefone aqui, você depois me chama para poder aí receber o livro, tá bom? Eu vou deixar aqui escrito o meu WhatsApp, tá bom? Você anota ele aí em nome de Jesus, e manda mensagem, eu quero o livro, e eu vou te enviar esse livro, tá bom? Agora você que veio aqui, faz parte da cobertura, né? Eu vou enviar lá no grupo da cobertura, tá bom? Mas tem algumas pessoas que estão aqui que não faz parte da cobertura, teve gente que estava aqui, já saiu, mas vai estar tudo gravado, depois a gente vai postar também lá no grupo fechado, tá bom? Encerramento. Quem não conquista território apenas ocupa espaço. Guarde isso daqui. Quem não conquista território apenas ocupa espaço. O tempo da ocupação acabou. Agora é tempo de avançar, cravar estacas e declarar o governo de Cristo Jesus. Eu quero orar por vocês, Espírito Santo. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelos teus filhos e as tuas filhas que estiveram conosco aqui. Que o Senhor possa dar autoridades para eles. Eu declaro proteção, guarda e livramento sobre todos. Meu Pai, que o Senhor use eles como um instrumento profético para conquistar territórios, para declarar o fim de todo o império das trevas em nome de Jesus. Meu Pai, libera sobre os teus filhos a tua unção e o teu manto em nome de Jesus, para que eles possam avançar em nome de Jesus Cristo e viver tudo que o Senhor tem para a vida deles em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.